Fala, acadêmicos, tudo bem com vocês? Bom, se você está aqui, provavelmente é por causa do título do vídeo e passei na segunda fase da OAB. E agora? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então você está na Academia do Advogado, meu nome é Rafael, sou advogado especialista em Direito Penal, Processo Penal, também em Processo Civil. E antes de começar esse vídeo, já peço para você, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Já ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo que nós postarmos aqui, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo então. Provavelmente se você está aqui, esse é o seu caso, né? Você passou na segunda fase da OAB e está meio perdidão aí, não sabe o que fazer. Então foi assim comigo também, eu acho que qualquer aluno, qualquer estudante de direito vai passar por isso e tem essa dificuldade, né? E pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo para te ajudar aí nessa etapa difícil, né, que você vai enfrentar agora, e espero aí minimizar um pouco aí a sua preocupação. Então, quando eu iniciei, né, quando eu passei na segunda fase da OAB, eu tive duas sensações ou dois sentimentos. O primeiro é aquele alívio, né, aquele peso, aquele caminhão que saiu das minhas costas de ter passado na prova, e uma felicidade muito grande. E posteriormente um desespero, né? O que eu vou fazer agora da minha vida, né? Eu nem sei ser advogado, nunca estive no escritório de advocacia, nunca fiz um estágio, eu sempre precisei trabalhar, né, para poder pagar a minha faculdade. Então, eu decidi buscar um estágio, né, para eu saber como que é esse ambiente de escritório, né? Então, eu quero passar para você alguns primeiros passos aí que você pode dar, que provavelmente vai te ajudar aí nessa dúvida insanável que você está aí agora, né? A primeira coisa, você precisa superar o medo da advocacia. Você precisa superar o medo de advogar. Você é um bom advogado, só que você ainda não sabe disso. Você tem condições de advogar, você ainda só não sabe disso, né? Então, a primeira coisa, você precisa deixar de lado o medo. O medo ele é bom porque você vai ter um pouco de cautela, né? O medo é bom para cautela. Mas o medo ele não é bom se ele te impede de agir. Se o medo impedir você de dar o primeiro passo, então esse medo ele é prejudicial para você. Agora, se o medo te causa um pouco de cautela, então é um medo bom aí que vai evitar que você dê cabeçadas, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, deixa o medo de lado. A segunda coisa que você tem que fazer é definir se você está preparado para abrir seu próprio escritório ou se o seu caso é aí buscar um estágio, né? Então eu quero dizer para você o seguinte: se você durante a faculdade fez um planejamento financeiro ou se você tem um patrocinador, com certeza iniciar o próprio escritório, né? Por quê? O primeiro ano de advocacia, quiçá o segundo ano de advocacia, você não vai ter lucros exorbitantes que vão te ajudar a manter, né, aí mensalmente, porque você está iniciando. Então, seus primeiros clientes vão ser alguns amigos, alguns familiares, alguns conhecidos, né, são pessoas mais próximas a você. Então, você não vai ter grandes clientes, grandes lucros no início, né, pelo menos no primeiro ano ali de advocacia. E foi assim comigo, né, e me falaram isso, realmente foi assim comigo. Meu professor me falou isso uma vez, em uma conversa com ele me disse, falou, olha, no início você vai advogar para amigos, familiares, então você tem que fazer um planejamento financeiro, né? E isso eu acabei fazendo um planejamento financeiro, mas esse planejamento não ficou tão legal. Eu consegui montar um escritóriozinho pequeno na época e eu consegui me manter ali por mais ou menos um ano sem ganhar dinheiro, né? Conseguindo pagar meu aluguel. Só que depois passou esse ano, cara, meu dinheiro secou e eu não tinha como alguns processos que eu tinha feito alguns processos trabalhistas, né, e alguns processos previdenciários, e são processos que vão demandar êxito na ação para você ver os seus honorários, né, para você conseguir ganhar seus honorários. E foi difícil, né, para mim, até que eu descobri as diligências, né. As diligências, elas são muito boas para o início da advocacia, porque vai construir ali um caixa para você se manter mensalmente, né. Então, a segunda dica que eu dou para você é diligências, né? Fique com diligências, né? Essa é uma segunda dica também. A diligência você pode entrar em sites ali como Migalhas, né? O Migalhas eu recomendo muito. E vão surgir diligências para você fazer. O que é diligência? Diligência
São escritórios grandes, empresas grandes que às vezes precisam de algum ato de um advogado na comarca onde você reside, ou até comarcas vizinhas, mas ficaria muito caro para eles virem até essa comarca, por exemplo, fazer uma cópia de um processo físico, ou despachar com o juiz, ou até mesmo fazer outras diligências em cartórios e tal. Então seria muito legal você fazer isso, né? Porque por enquanto você não vai ter muito dinheiro, muito trabalho, né? Então as diligências vão te dar um bom dinheiro para você pagar aí o seu dia a dia, para você se manter aí mensalmente, né? Gasolina, seu carro, internet, luz, água, enfim, o aluguel do escritório, se você já iniciar com o escritório. Outra coisa também, o patrocinador. O que é um patrocinador? É aquela pessoa que apoia você, né? Eu tive 2, quiçá 3, até mais patrocinadores no início da minha advocacia, que foi a minha esposa, foi a minha mãe, eu tive a ajuda do meu irmão, eu tive a ajuda do meu sogro, da minha sogra. O que é essa ajuda? Apoio, né? A minha mãe teve mês que pagou o aluguel do meu escritório, o meu irmão me emprestou dinheiro muitas vezes para pagar contas do escritório que eu não tinha para pagar. A minha esposa trabalhava fora e mantinha ali a nossa casa, que eu já era casado quando iniciei na advocacia. O meu sogro também me ajudou muito. Então, assim, eu devo muito a eles, né? Eu devo muito a eles por eu ter chegado onde eu cheguei. E você precisa buscar também isso. Converse se você ainda mora com seu pai e com sua mãe, converse com eles. Seus pais podem ser bons patrocinadores para vocês, né? Mas no início eu já alerto o seguinte, não tenha uma ambição já de início de querer iniciar seu próprio escritório já, ter seu próprio espaço. É legal? É legal. Mas eu me arrependo um pouco, sabe, de já ter iniciado sem ter cliente nenhum já com o escritório, já assumindo aluguel de sala, já assumindo internet, já assumindo luz e água. Isso acabou ficando um pouco caro. E o dinheiro que eu tinha feito um planejamento financeiro antes da faculdade para me manter esse ano aí, ele foi insuficiente. Eu não precisava, na verdade, porque hoje existem muitas opções de você atender um cliente, né, já está no início, porque são amigos, são próximos, então você não precisa de uma sala de escritório específica, montadinha, né, para você ter o seu primeiro cliente, para você atender os seus primeiros clientes, né? Aí conforme vai andando, quando você vê a condição, fala, não, agora eu tenho condições, não dá mais para eu não ter meu escritório, aí sim você busca uma sala, né? Eu no começo tinha uma salinha pequena, uma mesinha pequenininha, não tinha nada. E depois de 2 anos eu montei esse escritório aqui, né? E eu tenho a ambição agora de montar um escritório ainda maior, ainda mais bonito, mas eu vou confessar para vocês que isso é apenas um sonho, é a realização apenas de um sonho, porque eu não precisaria, eu acho que está mais do que suficiente, mas é aquele negócio, né? Você realiza os seus objetivos, os seus sonhos. Eu tenho esse sonho, né? Eu tenho eu só ainda não fiz, né, por causa da pandemia, né? Se não fosse a pandemia, talvez eu já teria feito, já teria mudado o escritório para um lugar mais bonito, mais arranjado, né, com novos móveis e tal. Mas isso é uma realização de um sonho, eu não precisaria. Então, no começo, você não precisa de um mega de um escritório, cara. Não precisa, faz ali, atende ali, você pode atender na própria sala da UB, você pode atender em algum lugar, em shopping, se você quiser, se tiver uma cafeteria legal. Ou também um cowork, né? Pode ser que na sua comarca tenha. Cowork é aquelas salas já montadas onde a pessoa aluga só o horário, né? Você aluga aquele horário e atende a pessoa ali, né? Então, basicamente, você vai precisar de um smartphone só, né? E no smartphone você ali faz o download ali de um aplicativo, né, de escaneamento, e ali ele já escaneia para você em PDF. E mais, quando você for atender o seu cliente e ainda você não tem, peça para ele levar cópias, né? Fala, leva cópias desses documentos aqui, se possível, peça cópias coloridas que ficam melhores, né? Fica mais organizado, fica um negócio mais bonito dentro do seu processo, né? E você pega essas cópias e leva para casa, e você escaneia no próprio celular, você não precisa de uma impressora hoje, né? Você pode pedir dados dela antes também, você faz ali uma procuração e contrato de honorários, passa numa gráfica antes, imprime e leva para ele assinar na hora, tá? Então não tem muita dificuldade, tem um pouco essa humildade, fica isso um pouco, leve isso em consideração, tá? A segunda coisa é buscar um estágio ali, né? Se você não tem um planejamento financeiro, se você não tem um patrocinador, então eu diria para você buscar um estágio, né? Busca um estágio, né? Mas não busca um estágio se você tem medo da profissão. Fala, vou buscar um estágio porque eu tenho medo. Se você tiver medo da profissão, você vai ter medo do estágio.
O estágio ele não vai ser bom para você, talvez você fique mal visto, né? Então, se você é uma pessoa que fala assim, não, eu não me sinto seguro, eu não tenho medo da profissão, mas eu também não me sinto seguro em fazer sozinho, eu quero aprender um pouco, então, cara, vai e faz um estágio, busca um estágio, mas o problema é que alguns escritórios, o estágio ele vai fazer você um pouco um secretário. Não fala para ninguém, eu falei para você, mas pode ser que você faça serviço de secretário, cara. Você não vai servir de advogado, entendeu? Pode ser que alguns escritórios, né, use você em uma audiência, use você, por exemplo, para fazer uma petição, mas isso é raro. Eu conheço pessoas que fizeram estágio, né, amigos meus da época que fizeram estágio, eu perguntei como que é o estágio. Quando eles falaram como era o estágio aqui na minha comarca, pode ser que na sua seja diferente, tá? Mas aqui é praticamente serviço de cartório, serviço de cópias, cara, isso eu fiz em diligências. E eu ganhei dinheiro fazendo isso e tinha minha independência, né? Então, se é esse o objetivo seu, se você quer, então veja antes como é o estágio, pergunte lá na entrevista, fala, ó, como que é o estágio, como que é o meu trabalho, o que eu vou fazer? Se ele falar que você vai participar de audiências, fazer construções de peças, né, aí legal. Agora, se ele falar que você vai fazer cópias, você vai fazer trabalho de escritório, se você vai fazer atendimento ao público ali na recepção, cara, não vale a pena, que você não vai aprender nada e vai perder tempo, né? Então, leve isso em consideração. Então, resumindo, se você tem um planejamento financeiro, se você tem aí um patrocinador, cara, inicie sozinho, inicie seu próprio escritório. Quando eu falo seu próprio escritório, não é físico, né? Você pode iniciar sem um espaço físico e posteriormente fazer esse espaço físico, né? Então, se você tem medo da profissão, se você está buscando um estágio que você tem medo de advogar, que você acha que você não é capacitado, cara, tire isso da sua cabeça. Tá? Porque você sabe advogar sim, você só não sabe ainda. E esse medo você vai perder depois do seu primeiro cliente, e eu te garanto, porque foi assim comigo. Né? Depois do primeiro cliente você perde totalmente esse medo de advogar, esse monstro que você acha que vai te engolir, cara, na verdade você vai ver que é um gatinho inofensivo, que não era um pitbull, era um pincher, né? Então é isso. Né? Agora, se você, mesmo assim, prefere iniciar um estágio, então faça uma entrevista também, né, com um advogado ali, com o escritório. Pergunte, fala, cara, como que é o estágio aqui? Né? O que eu vou fazer, basicamente? Se ele não falar na entrevista, obviamente. Então, se lá eles não derem oportunidade para você fazer serviço de advogado, então não vale a pena, você vai só perder tempo. Né? Vale a pena você trabalhar em outro lugar, continue trabalhando, se você trabalha em outro local, continue trabalhando e comece a atender, né? Veja ali a compatibilidade da advocacia, né, com o emprego que você tem, né? Provavelmente se você trabalha um emprego normal, comum, não tem problema, você pode ser advogado e também trabalhar ali, atendendo ali de vez em quando e faz um caixa, faz um dinheiro, levanta um dinheiro e depois você abre o seu espaço físico, né, e atua ali só como advogado. Então, se você prestar atenção nesses detalhes, provavelmente você vai ter sucesso aí, e o resto é engajar, cara, fazer ali sua marca, fazer a sua construção, né, e isso é com o tempo, não tem jeito, não existe atalho para isso, tá? E eu vou fazer um vídeo também falando os aspectos que você precisa saber para você buscar um estágio, também ali principais pontos que você precisa observar para você iniciar o seu próprio escritório também, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Antes de mais nada eu já peço para você aí no link na descrição, tá as minhas redes sociais, lá no Instagram também eu posto dicas, né, de estudo também, posto dicas ali da advocacia, ali você pode ter um contato maior comigo também, que eu estou fazendo postagem, vou começar a fazer postagens diárias ali, de conteúdos no mundo jurídico também, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que de alguma forma tenha te ajudado aí, tá bom? E nos vemos até o próximo vídeo, um grande abraço e até mais.